Este episódio é um oferecimento Galápagos Jogos e BG Express. Olá galera, bem-vindos a mais um Deck Explicador e hoje eu vou trazer para vocês um dos meus jogos favoritos, Fuggenschlag, ou Power Grid, do Friedemann Frase. Em Power Grid, nós competimos para construirmos a melhor rede de distribuição de energia elétrica em um país. O jogo inicial básico vem com a Alemanha e Estados Unidos, mas a Galápagos também está trazendo junto a expansão com o mapa do Brasil e da Espanha. Então os jogadores vão poder competir e tentar resolver o problema de energia elétrica no Brasil. Em Power Grid, então, vamos competir para construirmos usinas, nossa network de distribuição e vamos competir também pelos recursos, escassos recursos como carvão, lixo, urânio ou então óleo. É um jogo bastante competitivo, com muita interação, é um economic game e vou mostrar para vocês aqui um round completo, passo a passo com as regras e depois eu volto com as minhas considerações finais sobre Fuggenschlag ou Power Grid. Então galera, vamos aprender a jogar Fuggenschlag, ou seja, Power Grid. Essas aqui são as duas caixas que estão chegando no Brasil. Essa aqui é a caixa básica e aquela ali é a expansão com o mapa do Brasil que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas primeiro eu vou mostrar o jogo básico. Se você comprar apenas essa caixa básica sem a expansão, é isso que você vai receber. Um mapa de dois lados, com esse lado da Alemanha e o outro lado dos Estados Unidos, com todas as conexões entre as cidades, e dividido sempre em 6 regiões. Cada região dessa dividida em 7 cidades conectadas para você poder, então, distribuir a sua network de energia e fazer dinheiro. Aqui embaixo nós temos todos os recursos disponíveis no jogo. Carvão, óleo, garbage, que é lixo, ou então urânio para as nossas fusões nucleares. Porque o jogo é exatamente sobre fazer energia, tá? No início da partida nós temos aqui sempre um mercado de 8 usinas que podem ser adquiridas pelos jogadores. Essas usinas aqui de cima, essas 4 são o que estão agora disponíveis para leilão, e essa aqui representam o mercado futuro. Ou seja, o que vai estar disponível quando essas aqui forem vendidas ou forem adquiridas pelos jogadores. Cada jogador recebe, então, aqui o número específico de casinhas e 50 elétrons. Sim, eu uso ficha de poker, tá? O jogo vem com esse dinheirinho aqui de papel. Ele é padrão, tá? Dinheirinho de papel é sempre assim, padrão, tá? Mas eu nunca tirei daqui, tá? Eu não uso realmente, prefiro muito mais o som das fichas de pôquer. Eu acho muito mais tenso você jogar com esse com esse tipo de dinheiro, tá? E eu uso dinheiro, na verdade, eu comprei umas dessas pastas, tá? Você pode comprar em qualquer loja de tabacaria, você tem diversas fichas e tal, tá? Não é caro. E eu uso em todos os jogos, não só em Power Grid, tudo que tem dinheirinho, eu costumo usar fichinhas de poker, fica bem legal, tá? Cada jogador, então, recebe 50 elétrons, que é o dinheiro, e as suas casinhas na sua cor. E recebe também uma carta dessa aqui, de ajuda, que tem exatamente a ordem dos turnos. Cada turno acontece em 5 fases, sempre nesta ordem, tá? E aqui atrás, o que de dinheiro você vai conseguir caso ilumine aquela quantidade de cidades. Se você iluminar nenhuma cidade, pelo menos você já ganha 10 elétrons no final do round. Uma cidade, 22, vai crescendo progressivamente quanto dinheiro você vai fazer de acordo com a sua rede de distribuição. Quanto maior o número de cidades conectadas que você iluminar com as suas usinas, você vai fazer mais dinheiro, tá? E é sobre isso que se trata Power Grid. Os jogadores vão disputar round a round até que, dependendo do número de jogadores, uma quantidade específica de cidades, que é aquele marcador lá de cima, já estiver na sua network. Digamos que o jogador vermelho, você vai marcando aqui quantidade de cidades que você, das cidades que você tem na sua rede. Quando você atingir 17 cidades, o primeiro jogador que é de 17 cidades
dispara o final da partida, tá? Isso para 3 jogadores, isso pode mudar de acordo com o número de jogadores. No livro, no livro de regras, você tem uma tabela, vou mostrar para vocês aqui, dizendo exatamente aqui, olha, o número de jogadores, com 3 jogadores, são 17 cidades, 21 com 2 jogadores, 15 com 5 jogadores e com 6 jogadores, 14 cidades. Dispara o final da partida, tá? Mas aí não é quem disparou o final da partida que vai ganhar, e sim o jogador que conseguir, naquele round, iluminar a maior quantidade de cidades na sua rede de distribuição. Então não basta você simplesmente ter o maior número de cidades, mas você tem que ter usinas e combustível suficiente já estocado nas suas usinas para poder produzir o maior número possível de energia nesse último round. Então teremos um vencedor. Eu fiz então aqui, vou fazer uma round rápido para mostrar para vocês como funciona, com vermelho, azul e preto, tá? Eu distribuí aqui para 3 jogadores. Com 3 jogadores, vamos pegar nosso livro de referência e vamos ver aqui com 3 jogadores, para 3 jogadores, número de regiões no mapa. Eu falei que o mapa ele tem sempre 6 regiões, com 3 jogadores usaremos apenas 3, tá? E usaremos as 6 regiões, quer dizer, apenas... Não, você nunca usaremos as 6, com 6 jogadores seriam no máximo 5 regiões. Então a gente vai escolher, essas regiões têm que estar adjacentes uma à outra, tá? Vamos escolher quais regiões dessas coloridas aqui a gente vai jogar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas centrais aqui que é mais fácil, apesar de a gente ter aqui, vocês vão aqui, tem Munique, no mapa temos Stuttgart, mas vamos tentar, foi mais fácil de filmar se deixar elas juntas aqui, essas 3 aqui, ok? Aqui nós temos inclusive Frankfurt, oba, aqui em cima nós temos Essen e Düsseldorf, ótimo. E nós temos aqui nessa amarelinha, nós temos quem, lá em cima temos Hannover e outras cidades aqui do centro-oeste da Europa. Tá? Então não vamos escolher, as outras áreas não vão participar dessa partida, vamos jogar apenas com amarela, azul e vermelha. Isso não tem nada a ver com a cor do jogador não, ok? São apenas as regiões que nós vamos disputar. Obviamente os mapas eles são diferentes, eles são bem realistas com relação às distâncias. Então algumas regiões vão ter cidades mais próximas, outras regiões vão ter cidades mais distantes, o que deixa o jogo sempre diferente, porque quanto mais distante uma cidade da outra, maior o custo de distribuição e a estratégia muda completamente, tá? Então isso que é legal também. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o mapa do Brasil, que são grandes regiões, né, para você conseguir chegar em todo o Brasil. Então, as regiões que nós vamos escolher são essas 3, elas têm que estar adjacentes ou próximas, então jogaremos com aquela ali, tá? Com também 3 jogadores, nós vamos ainda definir um número, tá, randômico de power plants, tá, que nós vamos descartar no nosso mercado. Ou seja, vamos jogar fora com 3 jogadores, 8 cartinhas de plantas, ou seja, 8 usinas não vão aparecer nesse jogo desse deck que nós temos aqui, com várias usinas. Nós vamos embaralhar ele. Epa! Ih, embaralhando tudo errado. Essa cartinha quadrada é legal de embaralhar devagarzinho, né? Mas, bom, a gente vai embaralhar isso aqui e vamos descartar 8. 4, 5, 6, 7, 8. Aqui não vai. Essas usinas estão fora dessa partida. E esse aqui é o nosso deck, tá, de usinas que vão, legal tomadinha, né? Que vão aparecer para serem compradas nesse mercado aqui durante o jogo. Depois que a gente descarta isso, então a gente pode terminar de montar o deck. A gente vai acrescentar ainda essas outras 2 cartas, tá? Essa carta aqui, que é a carta 3, ela quer dizer que quando ela chegar, for comprada, a fase 3 do jogo, a fase final do jogo vai acontecer. Eu vou explicar o que é fase durante o jogo, tá? Mas o jogo é dividido em 3 fases. Primeira fase, que nós vamos aprender agora. Segunda fase tem um triggerzinho aí, quando a 7ª casa, a 7ª cidade, né, é construída em qualquer network. E a terceira fase começa quando essa carta aqui for comprada, ela vem para debaixo do deck, é a última carta deste deck. E a primeira carta vai ser sempre nesse cenário aqui da caixa básica, tá? A número 13. De acordo com os outros cenários, como o Brasil, por exemplo, nós utilizamos um outro setup para esse baralho aqui, tá? Normalmente nós tiramos as usinas de lixo, que no cenário Brasil são chamadas de biogás, e depois reembaralhamos elas aqui para elas não serem descartadas nessa fase aqui inicial de descarte de cartas. Bom, mas isso fica aqui do lado e o início das usinas são sempre essas, 3 a 6 disponíveis para leilão e 7 a 10 para o mercado futuro. Repare que essas usinas aqui, elas têm um preço inicial para o leilão e aqui embaixo um custo
e o número de cidades que ela pode iluminar. Essa usina número 8, por exemplo, ela consome 3 quantidades de carvão e se você gastar isso de carvão, você pode iluminar até 2 cidades. Então, por isso que nós temos esse mercado aqui. E esse mercado, se você reparar, ele tem preços distintos aqui. 1, 2, 3, 4 reais, elétrons, na verdade. E vai até lá em cima, aqueles urânios lá custando até 16 elétrons cada barril de urânio, tá? E aqui é lixo, como eu falei, óleo e carvão. Então, vamos começar fazendo, então, a primeira coisa do jogo é a gente descobrir. Lá em cima a gente não tem aquilo ainda, todo mundo começa no 0. Cada jogador vai pegar aqui uma das suas casinhas. Tá? O vermelho pegou aqui a sua, o azul pegou a sua e o preto também. E vamos colocar aqui à esquerda. Ou seja, ninguém tem cidade nenhuma ainda, ninguém iluminou nada, tá todo mundo no 0 aqui. Ok? E agora também vamos sortear a ordem do turno ali. No início da partida a gente pega simplesmente a gente pega as casinhas, embaralha e sorteia. O primeiro jogador vai ser o vermelho, o segundo jogador vai ser o azul e o terceiro jogador, então, vai ser o preto. Isso vai mudar e vai ser muito importante controlar essa ordem aqui durante a partida, tá? Mas no início da partida a gente sorteia aleatoriamente. Depois que a gente fez isso, nós vamos aqui começar então pela turno. Ok? E assim a gente começa determinando a ordem do turno, que a gente fez na primeira partida aleatoriamente. E vamos aqui para a segunda fase, que é comprar power plants, comprar usinas, ok? E como que funciona a segunda parte? O primeiro jogador, que no nosso caso é o vermelhinho, vai poder ter a opção de comprar uma dessas usinas aqui, de 3 a 6 que estão no mercado, tá? No primeiro round, é o único round que é obrigatório cada jogador comprar uma usina. Você só pode comprar uma usina por round e no primeiro round ela é obrigatória. Depois, nos rounds futuros, você pode escolher se você quer comprar ou não, tá? As usinas, elas têm, obviamente, um custo diferente e um combustível diferente. Isso, a sua decisão vai depender do número de cidades que você quer iluminar e do quanto você quer gastar de combustível e que tipo de combustível você quer gastar. Essa aqui, por exemplo, gasta 2 latões de óleo e ilumina uma cidade. 2 caminhões aqui, 2 cargas de carvão iluminam uma cidade. Essa aqui é muito interessante, essa 5, porque ela é uma mista. Ela pode usar tanto óleo como carvão. Então eu posso utilizar ali, por exemplo, 2 barris de óleo, ou misturar um óleo e um carvão e iluminarei uma cidade. Interessante, né? E aquela ali é uma usina de reciclagem de lixo, onde com uma carga de lixo eu ilumino uma cidade. Bom, existem outras usinas que vão aparecer, como usinas eólicas, que não consomem nada, ou de fusão nuclear. Vocês vão ver durante a partida aqui que algumas usinas são bem mais interessantes e vão ficando cada vez mais caras e também mais eficientes. Por enquanto, são todas muito poluentes, tá? Então, a gente vai começar, o vermelho, que é o primeiro jogador, vai começar fazendo uma oferta para uma dessas aqui. Na primeira ação, digamos que essa aqui parece que é a mais interessante porque ela é mista, né? Então, dependendo do valor do mercado ali, isso aqui pode ser mais útil para mim. Eu vou então apostar. Eu quero dar... Eu tenho que começar um leilão, eu tenho que botar pelo menos um preço inicial de 5. Eu posso falar mais, ó, dou 10 no número 5. E dali seria a oferta. Mas vamos começar com 5, tá? O preço mínimo é 5. Vermelho dá 5 nessa usina. Aí, em sentido horário, agora então é a vez do preto, tá bom? O preto vai falar, não, 5 não, peraí. Eu dou 6 nessa. E aí, é a vez do azulzinho. O azulzinho vai ter também a opção de dar o leilão, não, eu faço 7, ou então passar, ok? Se ele passar, ele não pode voltar para este leilão, ok? Enquanto ele estiver acontecendo. Digamos que o azulzinho falou, não, eu passo, pode ficar. E agora, então, o vermelho vai ter que cobrir a oferta do azul. Você falou 6, tá bom, então eu coloco 7. O preto, desculpa, do preto, que era do jogador pós aí ele é o preto, fim das cores, tá? Então o vermelhinho falou, eu pago 7, cobrindo a oferta do preto. O preto falou, ah, tudo bem, tô fora, todo mundo passou. O vermelho então vai gastar aqui 7, 5, 6, 7 elétrons, jogar lá pro banco e pegar esta usina de 5 para ele, tá? Então ele traz essa usina aqui para sua frente. Mas essa usina ainda não tem nenhum combustível, ok? Aí daqui a pouquinho vamos comprar combustível para ela. O vermelho então já comprou, não poderá mais comprar, termina a sua fase e aí a gente compra uma nova usina deste deck.
A usina, então, sempre no início do jogo vai ser a 13, tá? A gente arruma ela no sentido, na ordem correta. Então vem aqui a 6, a 7 vem para cá, 8, 9, 10 e 13. Então você vê que o mercado já vai começando a flutuar, ok? E já apareceu aqui a 13, uma usina eólica que não gasta nenhuma lá, não precisa gastar nada, mas também só ilumina uma cidadezinha, ok? Então o vermelho acabou. O próximo jogador, então, no sentido horário, é o azul. Foco para o azul. O azul, então, vai ter a sua chance de fazer o leilão, tá? O azul, então, vai falar... eu acho que eu vou querer iluminar 2 cidades, sabe? Então, eu começo dando 7 nessa aqui. O vermelho, que é o próximo jogador, está fora, não pode participar mais do leilão, mas o preto pode falar... 7? Não, tudo bem. Leva essa então que eu não quero comprar agora, tá? Então, o azulzinho gasta lá 7, 5, 6, 7 e compra esta usina para ele, colocando também na sua frente, ok? Imediatamente aparece aqui uma nova, agora é no 12, vamos ajustar isso aqui então, 8, 9, 10, 12... Essa aqui de baixo não pode ser compradas ainda, ok? Isso é mercado futuro. Você sabe o que vai, você tem que se programar para depois conseguir adquirir essas aqui, ok? E agora, quem falta comprar é o preto. Ele é o último jogador e ele ainda não comprou, então ele vai ter a opção de comprar um leilão aqui. A vantagem de ser o último é que você vai pagar simplesmente aquele preço, né, que está o preço mínimo de cada uma das cartas. E ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aqui essa aqui de carvão, que também ilumina 2 cidades, vai pagar 8, 5, 6, 7, 8 e vai pegar essa usina aqui, trazer para a sua frente. Aqui, pretinho, aqui para a sua frente, tá? Então, mais uma vez, compra-se uma 46, olha só, mas como as usinas já começam a mudar. A 46, com 3 barris de óleo ou carvão, elas eliminam 7 cidades. Altamente poluentes, mas também atinge o maior número de cidades aqui, tá bom? Mas a 46, ela vai lá para o final, vamos arrumar isso aqui de novo, vai para 9, 10, 13 e 46. Ela está lá no final para o mercado futuro. Todo mundo comprou, ok? Então vamos agora para a segunda fase, desculpa, é a terceira fase, que é Buy Raw Material, comprar materiais. Isso aqui sempre acontece nessa ordem, ok? Apenas no primeiro round, como a gente decidiu aleatoriamente lá quem seria o jogador inicial, então agora a gente volta rapidamente aqui para esse início e vamos redefinir a ordem de turno, ok? Isso acontece apenas no primeiro round, ok? Dali para frente a gente vai sempre seguir essa ordem. Por quê? A gente define sempre o primeiro turno por 2 situações. Primeiro, o jogador que tem mais cidades em sua rede. Por enquanto ninguém tem cidade. Tá? E a segunda questão para desempatar quem é o first player é quem tem a maior usina, ou seja, a usina mais cara. Então a gente viu aqui que o vermelho tem usina de valor 5, não interessa quanto você pagou, interessa quanto ela vale, ok? 7 e o pretinho, a usina 8. Então, quem vai ser o primeiro jogador lá vai mudar aquilo, ok? Quem tem a usina mais cara é o preto, então o preto é o first player. Depois o azul tem a usina de 7 e o vermelho tem a usina 5. Então essa aqui é a ordem do primeiro, segundo e terceiro jogador. Isso é muito importante porque essa nova fase aqui de comprar material, ela é resolvida do último jogador para o primeiro. Ok? Então o último jogador no turno tem a opção de comprar materiais mais baratos porque ele vai comprar primeiro. Tá? Então a gente viu que o último jogador é o vermelho. O vermelho então vai ter a chance de comprar material aqui. A usina dele é uma usina que funciona tanto a carvão como a óleo. Ok? Então ele vai poder se beneficiar disto. E cada usina dessa só pode estocar até o dobro da sua capacidade. Ou seja, essa usina aqui ela pode estocar no máximo 4 unidades de combustível.
que podem variar, no caso aqui, entre óleo e carvão, ok? Então eu vou aqui no mercado. O óleo está muito caro, tá vendo? O óleo no início do jogo, o óleo mais barato, cada barril de óleo aqui, está me custando, nessa linha de cá, está me custando 3. Está muito caro. Muito caro. O barril do óleo está subindo aqui no jogo. Mas o carvão está barato. O carvão está 1 ou 2 aqui. Eu posso estocar então até o dobro da capacidade, seriam 4 unidades dessa. E o que eu vou fazer? Eu vou comprar 1, 2, 3. Aqui tem 3 elétrons. E mais um aqui, 4 barris. Esse aqui custou 2, então são 5 elétrons ao todo. É o máximo de capacidade que eu posso estocar na minha usina. Tá vendo? É o dobro dela. Mas eu tenho que pagar 5, então. Foi o que eu gastei. E eu fui o primeiro a comprar material. A vantagem de ser o último colocado é essa, ok? Então, agora é a vez do azul. O azul, ele tem lá... Cadê a usina dele? A usina só funciona a óleo. Ele não tem jeito. Ele não pode comprar carvão, ele não pode comprar lixo, só pode comprar óleo. Ele precisa de pelo menos 3 barris de óleo para fazer essa usina funcionar. Vai ter que gastar uma grana aqui porque o óleo mais barato está custando 3 moedas. Mas é isso que ele vai ter que fazer. Ele vai comprar aqui 1, 2, 3 barris de óleo e vai pagar então 3 vezes 3, 9 elétrons para o banco. Tá? Então ele faz isso. Se ele quisesse comprar mais, ele poderia comprar agora, então, o dobro, né? Poderia comprar mais 3 barris, se ele quisesse. Tá? Mas o próximo barril custaria ali 4. Tipo aqui, 4 elétrons. Então, se ele comprasse mais esses 3, ia gastar mais 12 elétrons. Muito caro. Ele já gastou, então, ali, vai ter que pagar 9. Vou pagar 9 aqui, vou pegar 10. Vou pegar um troco. Ok? E pagou o azulzinho, agora o preto, que é o último, ele tem uma usina aqui de carvão. Vai ter que comprar carvão também, precisa de no mínimo 3. Como está o preço do carvão? O carvão ainda está aqui barato, né? Mas ele vai ter que comprar pelo menos 3 se ele quiser agora. Ele vai comprar aqui 2, tá? Então aqui ele gasta 2 vezes 2, 4. E aqui gasta 3, né? 4 mais 3, 5. Já gastou 5 para pegar isso aqui. Se ele quiser pegar mais, ele vai ter que gastar mais. Eu acho que ele não vai pegar, ele vai gastar apenas 5, não vai querer estocar mais do que isso, ok? Vai gastar 5 aqui para o banco. Porque isso aqui, no final de cada round, o mercado ali é reposto, ok? Não plenamente, mas ele é reposto. Não é possível que no próximo round aqui fique mais barato, dependendo da demanda, dependendo da ordem que for acontecer o próximo turno, quem vai ser o primeiro a comprar. Então a cada round vai variar bastante a sua estratégia. De repente você vai querer ser o último no próximo round para poder comprar mais material e estocar para o futuro. Uma estratégia do jogo, tá? Então terminamos essa fase, que é a fase aqui de comprar material, e vamos para a próxima fase de construir, que também é resolvida no sentido contrário. O último jogador constrói primeiro, tá? O último jogador é o vermelho e ele vai poder construir em qualquer uma das cidades, das regiões que nós escolhemos para o início do jogo, tá? Ele vai poder construir aqui, aqui ou aqui. Quando você constrói uma cidade, deixa eu pegar aqui, vamos pegar Essen, que é a cidade que todo mundo quer, não é isso? Vou pegar Essen aqui, lá em cima. Ó. Você constrói uma cidade, como em Essen, por exemplo, você tem aqui um custo para construir 10, 15 ou 20. Você lembra que eu falei que o jogo ele é dividido em 3 etapas? Na primeira etapa, só se pode construir na cidade 10. Quando o jogo chegar na segunda fase, poderá então um outro jogador, o mesmo jogador, nunca pode construir 2 estações na mesma cidade. Mas um adversário poderá então comprar também o direito de distribuir energia. Eu estou aqui em Essen, desculpa, em Essen. Ok? Primeiro aqui, depois aqui. E na terceira fase, 20 elétrons custa construir uma terceira usina para um terceiro jogador em Essen. O jogo começa então na primeira fase. Se ele quiser construir Essen, ele vai ter que pagar 10. E é óbvio que o vermelho vai querer Essen, porque, eu não sei porquê, mas é porque é onde tem a feira de jogos. Então ele vai botar 10 aqui. Gastou 10 elétrons e já construiu em Essen, ok? Então, vamos lá, vermelhinho gastou 10. E construiu em Essen. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Sempre que você está construindo, você pode construir
quantas casas você quiser. Você pode construir quantas casinhas você quiser, contanto que as casas sejam adjacentes. Ou seja, eu não posso construir essa agora, nesse round, e falar, agora vamos construir uma outra aqui, lá em, sei lá, vamos aqui para Frankfurt. Não, não posso. O máximo que eu posso é construir adjacente àquela ali. Eu poderia construir, por exemplo, em Düsseldorf, poder construir em Duisburg, ou então em Münster, ou então em Dortmund. Ok? Ou ainda eu poderia construir lá em Osbach, Osnabrück, ok? Contanto que eu pagasse os custos de transmissão até lá, que seria 6 mais 7 e aí mais 10. Então eu poderia sair, é caro, tá? Eu construí aqui, mas está vendo esses númerozinhos aqui? É o custo de transmissão de energia entre uma cidade e outra. Então sempre que eu construir uma cidade, eu vou ter que continuar a minha network, minha rede adjacente a ela e sempre pagar os custos de transmissão, tá? Então, se eu quisesse construir aqui uma segunda cidade, até que seria legal. Porque eu poderia construir aqui, ó. Eu poderia construir aqui tranquilamente em Duisburg, sem pagar nenhum custo de transmissão, porque aqui, olha, não tem nenhum custo de transmissão, mas eu teria que pagar os 10 elétrons para construir uma segunda casa aqui. Pode ser interessante, ou eu já posso, de repente, construir aqui, para cá, em Dortmund, pagar 4 de transmissão, mais 10, ou seja, 14, e ficar numa situação mais central para posteriormente poder crescer. Porque esse aqui é quase na fronteira, não vou conseguir expandir mais para nenhum outro lugar. Não sei se é interessante, por enquanto não vou fazer isso, tá? E vamos então para o próximo jogador. O vermelho decidiu construir uma só. O próximo jogador então é o azul, naquela ordem lá. De trás para frente é o azul. Azul vai construir aonde? Azul, vamos ver aqui. São sempre azul, amarelo e vermelho que a gente escolheu para o jogo, tá? O azul vai construir, vamos ver. Azul ele pode querer ficar perto aqui para competir e não deixar o vermelho crescer, ou então ele pode querer construir um pouco mais afastado, numa situação de repente mais favorável para ele de construção, ou ainda ele pode tentar ficar no centro suficiente para poder atrapalhar os outros dois jogadores. Então tem sempre muita estratégia agora nessa hora de escolher uma cidade, tá? Ele pode vir para Kassel, que é bem central, ou pode vir para Frankfurt, que é interessante, que tem Wiesbaden aqui do lado também, sem nenhuma conexão. Ele vai fazer isso, ele vai pegar 10 aqui. Ok? O azul gastou 10 elétrons. Aqui, deixa eu chegar mais perto para vocês verem quanto que custa ali. Frankfurt, olha lá, 10. Aqui. E ele vai gastar também, como ele pegou uma usina que ilumina até 2 cidades, ele vai gastar mais 10 elétrons e vai colocar também uma usina em Wiesbaden. Não tem nenhum custo de transmissão entre as 2 cidades, ele paga apenas o custo de construção. Então ele paga 10 e 10, 20 elétrons e já começa com 2 cidades. Vamos pagar isso aqui primeiro. Azulzinho, você tem dinheiro aí? Se não tiver dinheiro, não pode. Tem aqui uma de 25. Volta 5. Opa. Pagou ali. Essa usina dele ilumina 2 cidades, tá vendo? Para ele vale a pena. E agora lá em cima. Vamos ajustar aquilo lá primeiro, que eu esqueci, inclusive, de ajustar, porque é imediatamente após você construir uma cidade, você atualiza. O vermelho construiu uma cidade, o azulzinho construiu 2 cidades. Ok? Para o próximo round, isso vai dizer quem vai ser o primeiro, segundo e terceiro colocado. E também vai disparar quando chegar ali em 7 cidades, vão disparar a segunda fase do jogo, que então poderá se construir 2 usinas, 2 adversários poderão ocupar a mesma cidade. E quando chegar a 17, o jogo termina, ok? Então vamos lá. Esse foi azul, só falta o pretinho. Agora o preto, a usina do preto só ilumina, também ilumina 2 cidades. A usina que ele pegou também ilumina 2 cidades ali, tá vendo? Ele tem energia para iluminar 2 cidades. Ele vai para onde? Será que você consegue uma mamata dessa também? De pegar 2 cidades baratinhas, uma perto da outra? Porque você agora não tem tanta cidade moleza assim, tá? Vamos ver se você consegue pegar pelo menos umas baratas aqui perto. Em Münster e Dortmund, eu acho que é o mais barato que tem, e vamos ficar bem pertinho ali. Ou Düsseldorf, né, aqui é mais barato ainda, é assim, não tá. Eu acho que aqui é o mais barato que tem. Você vai conhecendo o mapa, vai tentando criar novas estratégias. Vamos tentar chegar lá perto, então. Eu vou chegar pertinho ali, vocês verem o que ele vai fazer. Ele também vai construir 2 casinhas. Ele vai construir uma casinha aqui
em Münster, pagando 10 elétrons, e depois vai construir uma outra casinha aqui em Darmstadt. Tem um custo de transmissão de 2. Ele não pode construir essa, tá vendo? Que só na segunda fase poderá ter uma segunda casa aqui, mas ele pode vir para cá e então pagar 10 mais 2, 12. Então, ao todo, ele está pagando 22 elétrons aqui para construir essas duas usinas, nessas duas cidades. 22 elétrons, vamos lá. Pretinho, você tem 22 elétrons? Espero que sim. Você tem aqui 25, volta 3, quase ficando sem dinheiro, todo mundo ficando quase sem dinheiro. E ele vai atualizar lá em cima também, o pretinho também tem duas casinhas já em sua rede de distribuição. Feito isso, vamos então para a próxima fase do jogo, que agora é a burocracia. Burocracia acontece na ordem normal, de primeiro, segundo e terceiro colocado, e sempre a gente começa get money, pegando dinheiro. Pegando dinheiro quer dizer o seguinte: cada jogador, agora é o preto, que é o primeiro, né, vai gastar quanto de material ele quiser, ok? Para eliminar quantas cidades ele puder. Então, por exemplo, aqui não é obrigatório, tá? Mas ele vai poder gastar, por exemplo, se ele quiser economizar, ele não precisa gastar agora, mas ele vai fazer dinheiro, ele precisa de dinheiro. Então ele vai poder gastar, aqui no caso, 3 carvões, ele vai gastar esses 3, descartar, vai para o estoque geral, e ele ilumina até 2 cidades. E exatamente 2 cidades que ele tem conectadas ali, 2 cidades conectadas, então ele vem aqui nessa tabelinha aqui também, vê aqui atrás quanto que ele ganha de dinheiro nesse round. 2 cidades, ele ganha 33 elétrons. Então, ele fez uma pequena fortuna, gastou mais do que ganhou, mas já é alguma coisa. 33 elétrons, está ficando rico. 33 elétrons, e agora vamos para o próximo colocado lá, é o azul. Azul, você tem lá 2 cidades também, e essa usina também faz a mesma coisa. Vai gastar? Vamos gastar os 3 barris de óleo, iluminar aquelas 2 e também ganhar então 35, me dá troco aí, azul, me dá 2 de troco, ok? Tá lá, o dinheiro do azul está lá também. E agora então vamos finalmente para o vermelho. Vermelho só tem uma cidade no tabuleiro, e a usina dele também só ilumina uma. Mas ele tem mais estoque aqui, vamos gastar apenas 2 barris, 2 estoques de carvão, então, e iluminar uma cidade, ok? Eu não poderia agora gastar esse estoque aqui e iluminar 2 cidades, não, ok? Essa usina só gera de cada vez energia para uma cidade, por round, ok? Então, eu gastei, gerei uma, que é aquela que eu tenho lá, vermelhinha lá em cima, enquanto que isso vai me dar, naquela tabela, uma cidade me dá 22 elétrons. Então é isso que ele vai ganhar, 22 elétrons. Vamos lá, você tem aqui 10, 15, 20 e 2 elétrons, ok? Vamos trazer aqui para o vermelhinho. Isso aqui ele tem de grana. Bom, assim termina o round. Ainda não, porque ainda tem mais coisa para a gente fazer na burocracia, quase que eu esqueço. Depois tem aqui, deixa eu chegar pertinho para vocês verem aqui. Nós temos aqui, depois de pegar dinheiro, temos a fase, que se na primeira fase ou na segunda fase, a usina mais cara, ok? Ela então é colocada embaixo do deck de usinas, ok? E na fase 3, a mais barata é descartada do jogo, ok? Então, agora, o que isso quer dizer? Você lembra que a gente colocou lá no final deste deck ali, aquela carta com o início da fase 3? Quer dizer que a gente vai pegar a usina mais cara agora aqui, que é a 46, e essa usina só vai aparecer realmente na terceira fase. Quando essa carta for comprada, essa usina então vai estar embaixo dela, vai começar a aparecer as usinas mais caras, vão ficando só para a fase final do jogo, que é a fase mais acirrada, onde você precisa de mais energia, de mais combustível, e começa a ficar muito competitivo aqui, ok? Feito isso, automaticamente a gente compra mais uma carta, 39, opa, uma usina já nuclear. Precisamos ali de 1 urânio para eliminar 6 cidades. Bom isso, hein? Muito bom, mas custa 39, vai ser uma boa disputa por enquanto nessas usinas. Parece que é mais eficiente por enquanto. Então agora vamos para a próxima fase de burocracia. Lembre-se que a gente coloca a mais alta na primeira e na segunda fase e a mais baixa na terceira fase, ok? Porque a gente agora só vai ter usinas caras na terceira fase, né? Então a gente vai jogar a mais fora, a mais baratinha fora.
E outra coisa que a gente tem que fazer também, que eu me esqueci, mas eu não fiz ainda, porque a gente não chegou lá, é o seguinte: a qualquer momento do jogo, sempre que um jogador tiver lá um número de cidades conectadas igual ou maior a qualquer usina aqui, o preço de qualquer usina, aquela usina é descartada. Então, digamos que o jogador azul lá, em vez de duas, tivesse construído 3 usinas, tivesse conectado 3 cidades. Automaticamente, ele teria descartado essa usina 3 aqui do jogo, comprado uma e reposto no mercado, mais 8 ofertas. Ok? Feito, então, esta fase de burocracia, vamos para restocar o material e acaba o round. Restoque no material é simples. No livro de regras, você tem sempre no verso do livro de regras, aqui, uma tabela, de acordo com o número de jogadores e de acordo com o passo do jogo. Primeira, segunda, terceira etapa do jogo. Com 3 jogadores, primeira etapa, nós vamos repor isto aqui no estoque. Ou seja, 4 carvões. Vamos lá, botar 4 carvões. Pega o estoque geral, então, aqui. 1, 2, 3, 4 carvões. Agora, 3 jogadores, 2 barris de óleo, 2 barris de óleo. Apenas 2, viu? O óleo vai ficando mais caro. Cada país tem uma sua tabelinha diferente, tá? Então, o controle, né, de matéria-prima vai mudando aqui. 3 jogadores, agora 1 lixo e 1 urânio também vão aparecer. Então, a gente vai lá para 1 lixo e 1 urânio. Opa, 1 lixo aqui. Aparece aqui. É sempre de lá para cá, do mais caro para o mais barato que a gente repõe, ok? E 1 urânio. O urânio está bem de 14, o último, então o mais barato vai ser o 12. Entra aqui o urâniozinho no 12. E assim termina o restoque para este mapa da Alemanha, ok? E o jogo então continua round a round. Agora a gente vai ver para o próximo round quem é o first player, mais uma vez, que agora seria lá a disputa entre o azul e o preto. Mas a gente teria que ver então quem tem a maior usina. O preto tem a usina 8, o 7 tem a usina 6, então o primeiro jogador seria o preto, depois o azul e depois o vermelho. Como já está lá no Mudaria o first player, mas como vocês viram, é muito importante para vocês terem o controle de quem vai comprar melhor, quem vai construir aonde, e que daqui a pouquinho esse mapa vai ficar tomado de casas, vai ficar uma disputa ferrenha para saber quem vai para onde primeiro, porque o dinheiro é muito escasso e você tem que iluminar e ser eficiente em todas as etapas do jogo. Na hora de comprar material, na hora de fazer uma audição para uma usina ou então na hora de construir a sua rede. Esse então é o Power Grid, esse é o mapa básico que vem na caixa básica, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora aqui o seguinte, eu vou tentar abrir aqui, tirar isso daqui, vou tirar isso daqui e vou tentar abrir para vocês aqui o mapa do Brasil, tá? Que é a expansão que vem Brasil e Espanha. Vem Brasil de um lado e eles Espanha tudo do outro, ok? Espanha, Brasil, mapa do Brasil, mapa da Espanha. Vocês podem ver que aqui o mercado é igual, ok? O mercado é igual. Mas no manual você tem uma outra tabela de restocagem que vai valorizar menos carvão, mais óleo e mais lixo, que nesse jogo no Brasil eles chamam o lixo de biogás, ok? Eles consideram o amarelinho biogás e não garbage, não lixo, ok? Então você vai ter maior oferta de lixo, maior oferta de óleo, menos oferta de carvão, então vai mudar bastante a estratégia. E o setup o inicial, como eu falei, também muda com a deformação daquele deck ali, está muito bem explicado no mapa. Mas o Brasil, todos nós sabemos que ele é super hipercontinental e você vê que aqui na região sul e sudeste tem uma grande concentração de cidades, e essas cidades são muito próximas, com os custos às vezes caros, às vezes baratos, mas muito próximas. E quando você vai vindo para o Nordeste, você vê que os custos de distribuição, principalmente lá na Bacia Amazônica, são absurdamente caros. Chegam a 31 aqui nessa via entre Vila Velha e Marabá. Se você quiser fazer essa transmissão, são 31 mais o custo da cidade, também 10, 15 ou 20. Outros custos maiores como 30 entre Boa Vista e Rio Branco lá em cima. E outros custos mais baratos ficam realmente por conta aqui do Nordeste
ali tudo cidade muito pertinho, mas principalmente aqui na região sudeste e o sul da Bahia, onde as cidades são todas pertinhas. E aqui, ó, Rio de Janeiro, São Gonçalo, por exemplo, não tem custo nenhum. Ou aqui para baixo ainda, entre Guarulhos, Guarulhos e São Paulo, também não tem nenhum custo de transmissão. Baratinho ali para Curitiba. E você vai conseguir, né, vai querer otimizar e conseguir os melhores espaços, o melhor caminho. Às vezes vale mais a pena você vir por aqui, subir por aqui, porque você vai pagar menos custo de transmissão e vai ter uma sua network mais bem estruturada. Então o mapa do Brasil é muito desafiador. A administração dos recursos ele é bem mais escasso do que o jogo original, tá? Eu diria que ele é mais avançado, um modo mais competitivo se você usar esse mapa do Brasil. Fica a dica, eu sempre jogo com ele, eu adoro, eu prefiro muito mais esse mapa do que o mapa da Alemanha, tá? Bom, surpresa nenhuma, Power Grid é um dos jogos que está no meu top 10 há muito tempo. Eu fiquei muito feliz de saber que esse jogo finalmente chegaria no Brasil. Ele é um clássico, mas é um jogo para quem curte matemática, curte ficar ali fazendo contas, fritando a cabeça. Algumas pessoas não curtem o que a gente chama de análise-parálises, que pode ser aquele tempo, aquele downtime entre um jogador e outro, entre uma rodada e outra, porque as pessoas vão parar, vão fazer conta, vão tentar criar estratégias, não só para conseguir marcar pontos, mas muitas vezes para travar o amiguinho, né, no tabuleiro, não deixar, principalmente depois da primeira, da segunda ou terceira fase, quando as cidades já estão escassas e você tem que começar a competir pelo segundo colocado, terceiro colocado naquela própria cidade estratégica no mapa central para você conseguir continuar expandindo a sua network. O jogo termina então sempre quando, quer dizer, no caso com 3 jogadores, até 5 jogadores, quando se constrói a 17ª cidade na sua rede de distribuição. Só que dificilmente esse cara que construiu, ele será o vencedor. Experiência de jogo, normalmente o cara que corre muito para construir, às vezes ele fica com pouco dinheiro, não consegue estocar recurso suficiente para conseguir gerar energias. Então, o jogo ele é muito equilibrado, você tem que ir no ritmo correto, não só, porque o dinheiro não só é muito escasso, tá? Parece muita coisa quando você vende a energia, mas as usinas vão ficando mais caras, os recursos vão ficando mais caros, as cidades e as conexões vão ficando mais caras a cada round. Então é uma projeção que você tem que fazer aí sempre pensando no futuro. Eu adoro essa matemática, realmente é um jogo que exige concentração, é um jogo que exige que você conheça bem também o tabuleiro, conheça bem o mapa. Eu adoro jogar com o mapa do Brasil, porque se você concentrar, como você também só divide algumas áreas por jogo, você pode resolver, vamos jogar só na região sudeste, vamos jogar só na região norte e nordeste do país, então você pode dividir e a cada partida vai ser uma completamente diferente da anterior, tá? Porque os custos de transmissão, as distâncias, isso influencia muito a decisão dos jogadores. E no mapa do Brasil também, os recursos de biogás, que eles transformam lixo em biogás, ainda são caros no início do jogo, mas vão ficando mais baratos. E o carvão e o óleo, que são mais baratos no início, vão ficando mais caros no final da partida. Então você vai ter que trocar com mais vezes, né, de usinas, vai ter que se livrar de usinas menos produtivas, ou como agora com recursos mais caros, e entrar no leilão muito competitivo para conseguir usinas mais eficientes para aquele momento econômico da mesa. Eu adoro o Power Grid, a Galápagos está de parabéns por trazer mais um clássico. Tá? E esse é um daqueles jogos verdinhos do Friedemann Friese, espero ver outros jogos desse excelente designer alemão. Esse então já está disponível nas lojas aí, não só o básico como a expansão. Se você curtiu, dá um like, inscreva-se no nosso canal. Eu sou o Jack Explicador. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Maniacs, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Maniacs.